Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa série A Bíblia ao longo do ano aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Sou o pastor Rômulo, quero conduzi-los a mais um dia, hoje dia 2 de abril, com os Salmos 29, 30, 31 e 32. Vamos juntos? Iniciando pelo Salmo 29, quero fazer a leitura na nova tradução Almeida atualizada. Tem como título A Poderosa Voz de Deus, Salmo de Davi. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem, glória. O Senhor governa os dilúvios. Como rei, o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Este é o belíssimo Salmo 29, um salmo de louvor, que expressa a respeito da poderosa voz de Deus, um salmo de Davi. No barulho da chuva, no estrondo ensurdecedor dos trovões, no brilho dos relâmpagos, no som do vento que agita as árvores das florestas, o salmista vê não somente um incomparável poder de Deus, mas ouve a sua voz. Isso porque Deus criou e controla todos eles. Que os exércitos do céu louvem a sua glória e que Deus abençoe o seu povo na terra. O estilo desse salmo, com suas repetições ritmadas, é semelhante à antiga poesia dos cananeus e também à poesia hebraica em sua fase inicial. Como aspecto teológico, percebemos que o poder de Deus é algo assustador. O som da sua voz traz a criação à existência, abala as árvores e montanhas e desencadeia o grande dilúvio que destruiu a terra. Nós, pecadores, poderíamos ser destruídos pelo poder da sua santa e potente voz. No entanto, o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Deus veio a nós em Jesus para falar do seu amor e graça. No batismo, dilúvio e voz se combinam para nos purificar. Este salmo foi tradicionalmente, diga-se de passagem, utilizado em batismos. Afinal de contas, fala a respeito do poder de Deus e do poder de Deus sobre as águas. Ouvindo a sua graciosa voz, unimos céus e terra em louvor. Vamos ao Salmo 30, que tem como título Ação de Graças pela Libertação da Morte, um salmo de Davi, cântico da dedicação da casa. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse, na minha prosperidade jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio.
Tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Este é o Salmo 30, que expressa a ação de graças pela libertação da morte. É possível que este salmo tenha sido composto no contexto dos acontecimentos narrados em 1 Crônicas 21. O título hebraico diz que o salmo é de Davi, escrito com antecedência para a dedicação do templo. Os dias sombrios e as noites tristes em que a vida estava em perigo ficaram no passado. A alegria veio com a luz do dia. A prosperidade resultou em autoconfiança, mas esta experiência colocou tudo na perspectiva correta e mostrou ao salmista a sua própria fragilidade. Agora que o perigo passou, tornando-o um homem mais humilde e sábio, ele reconhece alegre e abertamente sua dívida de gratidão a Deus. Como aspecto teológico, Davi resume os seus sentimentos e a resposta de Deus no versículo 5, que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Os períodos dolorosos na vida são algumas vezes causados por coisas fora do nosso controle e em outras pelos nossos próprios pecados. Confiando no livramento de Deus, Davi sabe que a dor que sente será substituída pela alegria à medida que Deus o confortar. Nós também estamos confiantes nas promessas de Deus de nos confortar e enxugar nossas lágrimas, conforme palavras de Apocalipse 7, versículo 17. Agora vamos ao Salmo 31, que tem como título Lamento e Louvor ao Mestre de Canto, um salmo de Davi. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos. Livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás. Tira-me do laço que as escondidas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Tu detestas os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tens visto a minha aflição. Conheceste as angústias de minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado. De tristeza se consomem os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários, de espanto para os meus vizinhos e de horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como vaso quebrado. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados. Conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens
para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das intrigas humanas. No esconderijo, os ocultarás do conflito de línguas. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença, mas tu ouviste a voz das minhas súplicas quando clamei por teu socorro. Amem o Senhor todos vocês que são seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância aos soberbos. Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Este é o Salmo 31. Dos versículos 1 a 8, o salmista busca refúgio em Deus. A confiança aumenta à medida que ele se lembra de como Deus cuidou dele no passado. Dos versículos 9 a 13, ele volta a pensar na difícil situação presente. Dos versículos 14 a 24, de sua aflição pessoal, ele se volta novamente para Deus com tanta confiança na bondade e no amor de Deus, que é capaz de encorajar os outros. Como aspecto teológico, vemos que Davi diz que odeia aqueles que confiam em ídolos inúteis. Ele confia no Senhor. Muitas vezes dedicamos nossa vida a coisas sem valor e desprezamos as coisas de Deus. No entanto, assim como livrou Davi do pecado de seus inimigos, Deus também nos livra. Cristo pagou por nossa idolatria e indiferença. Seu Espírito nos dá o dom da fé para que confiemos no único Deus verdadeiro. Agora nos unimos a Davi em alegria pela grande salvação de Deus. Vamos ao último salmo do dia, salmo de número 32. A bem-aventurança de quem recebe o perdão. Salmo de Davi, um salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Este famoso Salmo 32 de Davi. No título hebraico nós lemos Poesia de Davi, e este é o segundo dos 7 salmos de arrependimento. A culpa reprimida se torna um fardo insuportável. Confissão e perdão tiram o peso e trazem alegria ao coração. Que alívio! A partir de sua própria experiência, o salmista incentiva os outros a orarem a Deus com confiança. No versículo 4, o salmista sente a mão pesada de Deus sobre si. Há um juízo autoimposto na vida daqueles que se recusam a fazer o que sabem que é certo. Como aspecto teológico, Lutero diz que no início deste salmo ensinam-se 2 coisas. Primeiro, que todos estão em pecado, ninguém é justo e ninguém é bem-aventurado. Segundo, que ninguém é capaz de merecer o perdão dos pecados, e sim que somente o Senhor perdoa gratuitamente, não lhes imputando culpa. O Salmo 32 também mostra as implicações físicas, mentais e espirituais de calarmos do pecado. Deus nos chama, e sem demora,
a confessarmos os nossos pecados com corações contritos, a fim de recebermos a absolvição. Somente Ele pode aliviar o coração perturbado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Muito bem, o estudo dos Salmos 28, 29, 30, 31 e 32. 29, 30, 31 e 32. O Salmo 29, nós vemos um salmo de louvor a Deus e um salmo que demonstra todo o poder de Deus e da voz de Deus. O Salmo 30, que é uma ação de graças pela libertação da morte. O Salmo 31, onde nós temos o refúgio do salmista em Deus. E o Salmo 32, que fala a respeito da bem-aventurança de quem recebe o perdão. Eu espero que este vídeo tenha sido de grande proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. Amanhã retornaremos com mais 4 capítulos do livro dos Salmos. Fique na paz do Senhor. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.